Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Começar Direito. Aqui é Alexandre Garcês e é um prazer enorme estar com vocês hoje. Gente, queria mandar um beijo e um abraço especial para todo mundo que tem comentado, para todo mundo que tem enviado suas ideias, tem reagido aí aos nossos episódios. Dizer para vocês que é um prazer enorme receber esse feedback de vocês e dizer também que isso é muito importante para que a gente possa avaliar o nosso trabalho e tentar melhorar a cada episódio. Gente, hoje eu queria falar com vocês sobre um assunto assim que não é muito comentado, que diz respeito a um fato que é recorrente na vida dos advogados e advogadas. E para você que está começando, para você advogado, para você advogada que está começando, pode ser que isso que eu vou falar agora tenha um impacto muito grande na sua vida profissional, como teve na minha vida profissional. E eu quero falar com vocês sobre como a gente lida com aqueles casos em que a gente não consegue vencer. Aí você vai falar assim, Alexandre, lida de maneira normal, nada demais, isso acontece toda hora. A gente tem alguns casos que a gente vai ter êxito e tem casos que a gente não tem êxito e ponto final. Eu falo, mas não é bem assim. Não é bem assim, porque a depender do caso, isso vai mexer muito com você. E aí eu vou conversar aqui um pouco sobre 2 episódios que aconteceram na minha carreira, que mexeram muito comigo. Um deles quase me fez desistir da advocacia. E exatamente compartilhando essa experiência que eu quero que você reflita um pouco, para que amanhã ou depois, diante de uma situação parecida, você possa ter condição de lidar com ela da melhor maneira possível. Deixa eu contar para vocês. Gente, uma vez eu estava trabalhando como assistente de acusação. Para quem não sabe o que é assistente de acusação, é o advogado contratado pela família da vítima nos processos crime. Então, você sabe que, em regra, a ação penal ela é pública. O que significa dizer que ela é pública? É que é o Ministério Público que vai tocar essa ação. Você não precisa, por exemplo, que a família ou a própria vítima vá buscar na justiça, né, a resposta jurisdicional para o caso dela. Então, por exemplo, se a pessoa sofre, por exemplo, ela é vítima, por exemplo, de roubo, ela não precisa buscar a justiça e pedir que a pessoa que praticou aquela infração penal ali seja punida. Isso acontece automaticamente e a natureza jurídica dessa situação é que a ação penal é, portanto, pública. O próprio Ministério Público vai tomar as providências para, através da lei, pedir a condenação daquela pessoa que praticou a infração penal. Então, o que acontece? A lei prevê a possibilidade, né, em algumas circunstâncias, de que a família também contrate um advogado para dar uma espécie de suporte para a acusação. Antigamente, a ideia que tinha por trás desse advogado era pleitear ali algum tipo de indenização ou alguma coisa nesse sentido. Hoje em dia, muitas famílias fazem, hoje em dia não, na verdade, há a possibilidade de você contratar um advogado como assistente de acusação para que se faça justiça, para que ele, inclusive, dê algum suporte ali ao Ministério Público, caso seja necessário. Pois bem, eu estava exatamente nessa condição. Eu não estava defendendo o réu, eu estava como assistente de acusação, portanto, eu estava querendo a condenação dele, porque estava advogando em favor da vítima. A vítima era uma menor de idade que tinha sofrido violência sexual de um parente, né, da família, e a família, portanto, estava muito fragilizada com isso, e esse caso me tocou muito, porque era uma criança, e aí, é claro, a gente fica emocionado com isso, a gente fica tocado com isso, e aí que foi o primeiro problema, que foi a ligação afetiva que eu e a equipe que estava trabalhando comigo acabou estabelecendo com esse caso. De qualquer forma, a gente usou essa energia para quê? Para uma dedicação toda especial. Então, nós fizemos várias incursões em delegacia, nós trabalhamos muito bem a prova pericial, a gente foi tocando o processo, e o Ministério Público fazendo o trabalho dele. Mas, infelizmente, por uma razão que eu nem convém explicar aqui agora, porque é muito técnica, num dado momento, o processo não teve êxito. O resultado final não foi pela condenação do acusado. Isso frustrou muito, muito o pai da vítima, que foi a pessoa que, na verdade, nos contratou. E para mim foi muito impactante. Eu fiquei realmente muito chocado com esse resultado, porque ele foi realmente muito inesperado. Mas eu disse no início do nosso vídeo, né, que o advogado, ele lida com isso a todo momento. Principalmente porque a gente não trabalha com uma atmosfera de resultado, nós somos profissionais de meio, então a gente não pode garantir o resultado para o cliente, mas a gente garante para o cliente, garante para o réu, que tudo aquilo que for necessário e puder ser feito, será feito. Poxa, mas às vezes você está tão envolvido com o caso, você está fazendo um trabalho tão redondinho, tão direitinho, você espera realmente que o resultado seja positivo. E nesse caso não foi. Mas aí é que está. Eu fiquei muito inconformado com isso, muito. Eu não conseguia aceitar esse resultado.
E o contrato que a família tinha feito comigo, ele se limitava até a sentença. Eu fiquei tão tocado com aquilo, tão tocado com aquele resultado, fiquei tão sentido, que eu simplesmente continuei. Então nós apelamos, nós fizemos todo um trabalho em segunda instância para tentar mudar aquele resultado ali. Mas, infelizmente, a despeito de todos os nossos esforços, não funcionou. A coisa não prosperou e a gente não conseguiu alterar esse resultado. Isso mexeu muito comigo. Mas o pior de tudo foi o feedback do pai da menina, que olhou para mim e entendeu que, na verdade, tudo aquilo tinha acontecido porque, na cabeça dele, talvez os esforços necessários, todos os esforços necessários não tenham sido aplicados. E para mim foi muito difícil lidar com aquele olhar, foi muito difícil mesmo. Pra vocês terem uma ideia, eu me lembro que quando saiu o acordo, quando a gente não tinha mais como atuar nesse caso, né? E eu me lembro do olhar daquele pai me cobrando um resultado positivo, né? Eu me lembro que eu voltei para o escritório muito triste naquele dia e depois eu fiquei, inclusive, repensando se eu realmente tinha sido competente o suficiente para lidar com aquele caso. Isso mexeu muito comigo. Eu, inclusive, cheguei a repensar a ideia se eu deveria ou não continuar na carreira por conta do envolvimento que eu tive com esse caso, da coisa traumática que foi ter que lidar com essa situação. Tá, e por que eu estou contando isso para vocês, né? Eu estou desabafando aqui, eu estou, como é que se diz, terapia, fazendo uma catarse? Não, não é isso não. É porque, eventualmente, você vai lidar com isso também. Eventualmente, você vai pegar um caso que vai mexer contigo, que vai tocar o seu coração. E aí, como é que você vai conseguir se suportar? Como é que você vai conseguir lidar com essa situação? Bom, gente, resiliência profissional. Primeiro, é aquilo que eu disse ainda há pouco. Você não é responsável pelo resultado, mas você precisa se esforçar na direção do resultado pretendido. Se você for honesto com você mesmo e com o seu cliente, se você seguir nessa linha e ainda assim o resultado não for aquele pretendido, você vai ficar, já de cara, uns 40% da sua consciência vai ficar tranquilo, né? O restante que vai te dar intranquilidade, o restante que faz você repensar como eu repensei, é o fator evolução, é o fator de autoaperfeiçoamento, é você reavaliar todo o seu trabalho e é muito importante que o advogado sempre se prenda na ideia de fazer o melhor sempre, fazer o melhor, fazer o melhor. E a gente nunca vai alcançar essa meta 100%. E eu digo para vocês, o importante não é alcançar a perfeição, porque isso é uma ideia abstrata, é uma ideia infantil. O importante é você seguir no caminho dessa busca constante. E aí é que tá, se você faz essa busca com sinceridade e o resultado, eventualmente, ele não é positivo, não é aquilo que se esperava, então ele está servindo como experiência para que você possa se retificar e se tornar uma pessoa melhor. Esse vídeo aqui, ele vai ter uma continuação. Eu vou continuar essa história porque eu falei que eram duas situações. A primeira situação que me deixou bastante triste foi essa, onde eu não obtive o resultado, mas aprendi muito com essa experiência. E divido com vocês aqui agora, não para que você fique pensando que esse tipo de coisa não vai acontecer e que é fácil acontecer. Não é, porque o seu envolvimento com o seu cliente, quanto mais honesto, quanto mais existir confiança entre vocês, mais tocado, mais envolvido você fica para resolver aquela questão. E o advogado que é profissional de verdade, esse fator humano, ele converte numa vantagem, não numa desvantagem. E é sobre isso que eu queria que você pensasse, e é sobre isso que eu quero que você reflita, para que amanhã ou depois, quando estiver numa situação tal qual eu estive, você possa lembrar desse nosso papo aqui e entender, olha, ou eu fiz tudo o que eu podia e as outras variáveis influenciaram nesse resultado, e, portanto, eu preciso ficar bem comigo mesmo e seguir em frente, ou eu preciso melhorar em mais algum aspecto da minha carreira, e é isso que eu vou fazer daqui para frente, e você se torna uma pessoa melhor quando o pior está acontecendo. Tá bom, pessoal? Fica aí o meu recado para vocês. Vou continuar esse bate-papo no próximo vídeo, que eu vou contar outra história, que é um revés disso que eu acabei de falar aqui. Gente, olha, eu queria mandar um beijo para vocês, queria convidar o pessoal que ainda não faz parte do nosso canal, se inscreve aí no nosso canal, venha participar. Nosso canal está crescendo, nossa comunidade está aumentando e é muito bom ter você aqui com a gente. Para quem não conhece a nossa comunidade no Telegram, venha participar. É uma comunidade onde eu converso os assuntos que eu já converso aqui e um conteúdo mais específico. A descrição do link está aqui embaixo do vídeo. Tá bom, pessoal? Se você gostou desse vídeo, se ele fez sentido para você, não esquece de dar aquele like para a gente poder aferir aí a recepção desse conteúdo aqui. Tá bom, pessoal? Um beijo para vocês, um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo episódio. Tchau, tchau! Olá, pessoal, tudo bem? Só passei aqui para relembrar vocês, não deixem de baixar o e-book gratuito que eu preparei para que você possa usá-lo na sua atuação em delegacia, tá bom? O link está nos comentários afixados abaixo do vídeo.
vai lá, baixa, porque é um material importante para você levar consigo. É coisa prática, é coisa para usar, não é para inglês ver. E eu fiz com todo carinho para você, tá bom? Um forte abraço e não esquece.